Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei. Hoje a gente chegou no dia 26 do nosso exercício, eu não li ainda. Eu até pensei em ler antes de gravar esse vídeo, mas não sei porquê, assim, grava junto, pensa junto e sente junto, ok. Então eu vou sentir ele junto com vocês na minha primeira impressão, os pensamentos que vier me ocorrendo, para compartilhar com vocês o nosso 16º dia. Ainda falta o 17º e o 18º. Lembrando que quem chegou nesse vídeo por acaso, são 30 dias de exercício e você tem que fazer um por dia, começando do dia 0, parte 1. Mude também a sua vida. Use a magia. Eu acho que eu parei quando eu li o título. Foi ali que eu parei e decidi fazer junto com vocês, tá? Dia 26, use a magia para transformar erros em bênçãos. Eu não li ainda, mas todos nós cometemos erros. Erros pelos quais muitas vezes a gente se culpa, até mesmo sem perceber, que a gente vai arrastando pela nossa vida por muitos e muitos anos. Sentimentos que estão presos ainda dentro da gente, que a gente não conseguiu transmutar, não conseguiu botar para fora. E coisas às vezes que vêm desde lá do ventre, né? Essas emoções estão lá com a gente. Então eu não sei o que a autora Rhonda Byrne vai dizer, mas vamos à nossa leitura da manhã para ver qual o exercício que ela propôs para nós no dia de hoje. Cada erro que cometemos em nossa vida é uma bênção disfarçada. O exercício mágico de hoje vai provar isso, pois você está prestes a descobrir que, na verdade, existem bênçãos ocultas por trás de todo e qualquer erro que cometemos. Eu vou fazer uma pausa já aqui. Vocês talvez estejam aqui acompanhando apenas esse programa da gratidão, da lei da atração, e não são pessoas que acompanham meus vídeos normalmente, os outros vídeos. Mas eu espero que muitos de vocês, né, inscritos do canal, conheçam a minha história. Eu vou dizer para vocês, um dos meus maiores erros me trouxe uma doença. E eu levei muito tempo para digerir essa situação e começar a ver isso como uma bênção. Por quê? Porque isso me transformou na pessoa que eu sou hoje. Isso me moldou. Me fez ver as coisas com mais amor, com mais humildade. Então, na verdade, o que era para ser uma desgraça se tornou uma bênção, porque mudou a minha vida e mudou o rumo da minha vida. E é uma coisa grave, não é uma coisa simples. Então, eu acho que não deve ser tão difícil a gente encontrar bênçãos em pequenos erros, né? Uma criança comete muitos erros quando está aprendendo a andar de bicicleta ou a escrever. Não damos muita importância a isso, pois sabemos que é através desses erros que ela aprenderá e, com o tempo, dominará o que está tentando fazer. Então, por que adultos são tão duros consigo mesmo quando erram? A mesma regra que se aplica às crianças se aplica a você. Todos cometemos erros, e se não fosse assim, nunca aprenderíamos nada e não ficaríamos mais inteligentes e sagazes. Temos a liberdade de fazer nossas próprias escolhas. Isso é o livre-arbítrio, né? A gente tem a liberdade de fazer. Aí quando a gente escolhe errado, a gente se culpa. Mas quem foi que escolheu, quem foi que seguiu, quem foi que atraiu, fomos nós mesmos, através dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Veio já aquela frase de novo que eu uso bastante também. Passa a régua, fecha a conta, pega o troco ou deixa o troco, acabou a história. Segue adiante quando se trata de um erro, né? Temos a liberdade, eu repeti a frase, de fazer nossas próprias escolhas. Portanto, temos a liberdade de cometer erros. Erros podem machucar, mas se não aprendermos com eles, a dor que sofremos terá sido em vão. Na verdade, pela lei da atração, continuaremos a cometer o mesmo erro repetidas vezes até que as consequências nos machuquem de tal forma que finalmente aprendemos com ele. É justamente por isso que os erros machucam, para que aprendamos com eles e não continuemos a cometê-los indefinidamente. Às vezes a gente conversa, dá exemplos, explica as coisas. Só almas muito avançadas espiritualmente que conseguem aprender com um erro dos outros.
Porque geralmente a gente tem que aprender com os nossos próprios erros, não importam o que os outros digam ou o que os outros nos aconselham. E a gente às vezes insiste em cometer o mesmo erro várias vezes, ciclicamente a situação se apresenta para nós novamente. Por quê? Porque nós continuamos sentindo e pensando igual. Então, pela lei da atração, a gente continua atraindo as mesmas situações para a nossa vida. Para aprendermos com o erro, precisamos primeiro assumir que ele é nosso. Bingo! Amém, Senhor. O erro é nosso. O erro não é do outro. O erro não aconteceu por culpa do outro. O erro é teu, exclusivamente, que julgou errado a situação e fez a escolha errada. Karine, mas foram 30 anos de casamento e nesses 30 anos tu não viu que não estava dando mais certo? Ah, Karine, mas eu me dediquei 20 anos a essa empresa, mas tu não te sentia valorizado. Então, nos teus pensamentos, nas tuas emoções, tu atraiu a situação que tu está vivenciando. E a única responsável por isso és tu. Tu mesmo que pensou e sentiu. Porque se tu tivesse tido conhecimento disso antes, tu teria pensado e sentido diferente. E teria invertido, revertido muitas situações da tua vida. Quando a gente começa a realmente entender que nós somos os únicos... é a vontade de Deus. Deus não faz a vontade dele. Deus faz a tua vontade. Exatamente como tu pediu, exatamente como tu orou, exatamente como tu escreveu, exatamente como tu sentiu, chorou e pensou. Se tu pensou errado, o problema é teu. O problema não é de Deus, nem da Nossa Senhora, nem da árvore que está ali no quintal, nem do teu vizinho, nem do teu marido, nem do teu filho. Tu atraiu essas situações para tua vida, ok? Quando tu estabelece isso e aceita isso, se torna mais fácil lidar com as situações. Pelo menos comigo foi assim. Se tornou bem mais fácil. Imagine que você foi parado pela polícia por estar dirigindo em excesso de velocidade e recebeu uma multa. Em vez de assumir a responsabilidade pelo fato de estar correndo, você culpa o policial por ele estar escondido em uma curva da estrada, fora do seu campo de visão. Como ele tinha radar, você não teve a menor chance de escapar. Mas o erro foi seu, pois foi você quem decidiu ignorar o limite da velocidade. Viu? Assuma seus erros. O policial, às vezes, é até gentil, é até generoso. Ontem eu ainda conversava sobre isso, que quando eu tava pegando umas coisas da Alba da casa dela, que era próxima, assim, saiu eu e ela da casa dela sem cinto de segurança. Quando eu entrei no viaduto, a polícia rodoviária estava parada embaixo. Eu estava de chinelo de dedo, sem cinto de segurança. A Alba estava sem cinto de segurança. Sem contar que quando eu vi a polícia, eu me assustei e entrei pela contramão. Foi a primeira vez que eu fiz teste de bafômetro na minha vida. A culpa foi do policial? Não, porque se eu estivesse de cinto, eu não ia ter me desesperado. Eu ia ter feito tudo certo, né? O policial foi legal, ele só me deu a multa pelo cinto de segurança. Um cinto, não foi nem pelos dois, por um cinto de segurança. Então a culpa foi minha, que não coloquei o cinto, como já aconteceu. E eu já levei multas outras vezes, pelo menos uma mais eu me recordo, por estar sem cinto de segurança. Porque o trajeto é perto. Eu vou ali no mercadinho, vou sem cinto. A gente sabe que é lei, a gente sabe que tem que usar cinto. Aqui em Santa Catarina, eu não sei no resto do Brasil, tem que andar com o farol aceso. De dia, não importa onde tu for. A gente esquece de ligar o farol, mas a gente já teve 1 ano de adaptação para saber que tinha que andar com o farol aceso. Então, quem é o responsável? Somos nós. A gente fala da corrupção, mas nós também praticamos pequenos atos ilícitos. A gente fura fila, a gente, se puder tirar vantagem, a gente tira em alguma situação. Às vezes o caixa prioritário está desocupado, a gente passa as nossas compras nele. E assim por diante, de pequenas... Joga lixo pela janela do carro. Eu tô falando no geral, nem de mim, nem de ti, mas no geral. E daí... É tendencioso o famoso jeitinho brasileiro. Só que com essas atitudes e com essas ações, a gente vai atraindo para a nossa vida mais situações corruptas, mais políticos corruptos, mais coisas que não dão certo. Sabe qual a maior corrupção que eu vejo hoje da população? São pessoas que não precisam estar em benefício, que não precisam estar na perícia que estão.
que vão para os médicos, contam mentira para os médicos, tem uma lesãozinha ali, não tá nem doendo, pode fazer tudo, mas vai lá no médico e finge que tá morrendo. Isso é corrupção. É roubo dos cofres públicos. Vocês admitindo ou não admitindo. Tô inspirada, Senhor. O problema de culpar outras pessoas pelos nossos erros é que ainda sofremos a dor e as consequências deles, mas não aprendemos a lição. Então, olha, ela falou a palavra bingo. Então, bingo. Eu falei bingo antes, né? Atraímos mais do mesmo erro para nossas vidas. Eu estou em conexão com ela hoje. Mas como aprender com nossos erros com gratidão? Por pior que pareça uma situação, sempre há motivos de sobra para sermos gratos. Quando procura pelo máximo de coisas possíveis para ser grato em um erro, você o transforma magicamente em uma bênção. Erros atraem erros, enquanto bênçãos atraem bênçãos. Qual dos dois você prefere? Bênçãos, claro, Senhor. Para isso a gente precisa aprender a ser grato, né? No dia de hoje, pense sobre algum erro que você cometeu em sua vida. Pode ser um erro grande ou pequeno, desde que ainda lhe doa pensar nele. Talvez você tenha perdido a cabeça com uma pessoa querida e desde então o relacionamento entre vocês nunca mais foi o mesmo. Talvez tenha depositado uma fé cega em outra pessoa e foi traído. Talvez tenha contado uma mentira, aparentemente inofensiva para proteger alguém e, por conta disso, acabou em uma situação difícil. Pode ter escolhido uma solução mais barata para um problema e então tudo saiu errado e você acabou tendo que gastar muito mais dinheiro. Talvez tenha achado que estava tomando a decisão certa quanto a alguma coisa, mas no fim das contas o tiro saiu pela culatra. Assim que tiver escolhido um erro para transformar magicamente em uma bênção, procure motivos para ser grato a ele. Caso precise de ajuda, você pode fazer as duas seguintes perguntas a si mesmo. Tomem nota das perguntas no exercício do dia 26, abaixo das 10 bênçãos que eu espero que vocês já tenham listado, né? Então, a primeira pergunta sobre esse erro é: o que eu aprendi com esse erro? O que eu aprendi com esse erro? E a pergunta número 2: que boas coisas esse erro me trouxe? Que boas coisas esse erro me trouxe? As coisas mais importantes pelas quais você deve ser grato em cada erro são aquelas que você aprendeu com ele. E não importa qual tenha sido, ele sempre gera muitas coisas boas e altera o seu futuro para melhor. Reflita profundamente e procure 10 bênçãos pelas quais você deve ser grato. Cada bênção que encontrar possui um poder mágico. Escreva sua lista em um diário da gratidão ou digite no seu computador. A gente está usando o caderninho, a maioria de nós, né? Voltemos ao exemplo de ser apanhado pela polícia e receber uma multa por excesso de velocidade. Então tá, a gente tem que achar um erro, uma coisa que machuca a gente, e achar 10 bênçãos sobre esse erro para botar no nosso caderninho da gratidão do dia 26, tá? Ó, por exemplo, ela citou 10 exemplos de bênçãos aqui. Sou grato pelo policial que me parou, pois ele quis evitar que eu causasse um acidente e acabasse me ferindo. Até porque, no fim das contas, isso era tudo o que ele estava tentando fazer. Sou grata pelo policial que me parou, pois, para ser franco, devo admitir que estava com a cabeça em outro lugar, em vez de concentrado na estrada. Sou grato pelo policial que me parou, pois foi uma tolice colocar a minha vida em risco ao correr com um pneu que precisava ser trocado. Sou grato pelo policial que me parou, por ter aberto meus olhos. O fato de ter sido parado mexeu comigo e a partir de agora ficarei mais atento à minha velocidade e conduzirei com mais atenção. Sou grato pelo policial que me parou, porque sabe-se lá por quê eu tinha essa ideia maluca de que poderia correr o quanto quisesse sem ser parado pela polícia e sem colocar minha vida em risco. A postura séria do policial me fez encarar o fato de que estava colocando tanto a mim mesmo quanto a outras pessoas em grande risco.
Sou grato pelo policial que me parou, porque quando penso em minha própria família sendo colocada em risco por outros motoristas que dirigem em alta velocidade, vejo que, sem dúvida, quero que eles sejam parados pela polícia. Sou sinceramente grato pelo trabalho que ela faz para garantir a segurança de cada pessoa e sua família nas estradas. Sou grato pelos policiais de forma geral. Eles devem ver situações arrasadoras todos os dias e tudo o que tentam fazer é proteger a minha vida e a de minha família. Sou grato pelo policial que me parou, por ele ter se certificado de que eu chegasse em casa em segurança e voltasse para minha família como faço todos os dias. Essa me arrepiou. Sou grato pelo policial que me parou, pois de todas as consequências possíveis que me poderiam ter feito parar decorrer, inclusive um acidente e a morte, né, gente? Ser parado pela polícia foi a menos prejudicial de todas e talvez tenha sido a maior bênção da minha vida. É verdade. Recomendo que você pense em todos os erros que cometeu na vida que ainda lhe causam mágoa. E, levando o tempo que precisar, siga este exercício mágico e magnífico. Pode ser um erro por dia, que tal? Assim vocês podem prorrogar o exercício por mais dias. Pense bem, através de um só erro, você tem o poder de trazer para si inúmeras bênçãos. Que outro investimento rende um lucro desses? Então, chegamos na página final do exercício número 26. Use a magia para transformar erros em bênçãos. Eu sei que pode parecer difícil, gente. Mas não é bem assim. Quando a gente realmente assume a nossa parte da responsabilidade sobre a ação que está acontecendo e quando a gente fecha a conta. Porque não adianta, eu assumo a responsabilidade e vou ficar aqui me sentindo culpado o resto da vida. Não, a conta tem que ser fechada. A conta tem que ser encerrada. Sabe, igual aqueles mercadinhos de antigamente que a gente comprava as coisas e eles tinham que ir anotando as coisas no caderninho. Quando terminava o mês que tu ia pagar, eles botavam a régua embaixo, somavam tudo, deu tanto, tu pagava. Quantos meses, quantos anos tu quer ficar pagando por esse erro? Tu já não pagou o erro? Tu já não atraiu consequências, às vezes até devastadora demais para a tua vida? Às vezes a gente diz, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, mas o Senhor já perdoou. É tu que não perdoou a ti mesmo ainda, tu que precisa te liberar desse fardo, encerrar a conta e se liberar. Seja um divórcio traumático, seja um filho que tu criou só, eu crio 3 filhos só. Seja uma doença que tu contraiu, eu lembrei de uma que é incongruente, tipo assim, eu tô muito sentida porque eu tenho câncer e eu nunca fumei, eu nunca bebi, blá blá blá, eu tenho câncer no pulmão, mas eu nunca fumei. E daí eu fico com raiva porque tem um monte de gente que fuma e não tem câncer no pulmão. Mas que ações tua, que pensamentos, que emoções, o medo às vezes fez tu desenvolver essa doença em ti? Como que tu atraiu isso para tua vida? Porque é através dos pensamentos e das emoções. Tudo a gente atrai através dos pensamentos e das emoções. A gente pode agradecer por estar viva, a gente pode agradecer por ainda desfrutar da nossa família. Vocês sabem que quando eu recebi o meu diagnóstico de HIV positivo, de soro positivo, eu estava grávida do Vinícius de uns 4, 5 meses. Casada. E eu lembro que quando eu fui buscar o resultado, porque eles me ligaram para ir buscar, eu já tinha passado o prazo, eu não tinha ainda, eles me ligaram para mim ir no posto, né? E eu sentei na frente da cadeira, assim, da moça, da enfermeira. Ela não entregou o resultado da minha mão, ela olhou para mim e perguntou assim, você sabe o que é HIV? Ela não precisou falar mais nada, ela não precisou dizer mais nada, eu já entendi que o meu exame tinha vindo positivo. Vocês querem saber qual foi a primeira coisa que eu pensei nesse momento? Eu pensei assim, eu não vou ver o meu filho, que estava na minha barriga, crescer. E por eu não ver o meu filho crescer, eu chorei. Ou meu filho poderia ter a doença, e daí depois vários pensamentos negativos foram disparando em cima daquilo. Então hoje eu sou grata pela dádiva da saúde dos meus 3 filhos, nenhum dos 3 tem. Como é possível uma criança que se gera num ventre
de uma mãe portadora não ter. Sendo que o sangue que alimentou aquela criança é da mãe. Isso é um milagre, é uma bênção. Digam o que quiserem os médicos, para mim continua sendo um milagre. O meu filho mais velho está com 12, vai fazer 13. O meu bebê tem 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. E hoje eu olho para o futuro e eu vejo todos eles formados, casados. Eu vejo meus netos. Hoje eu tenho expectativa de vida e talvez mais qualidade de vida do que eu tinha antes. Hoje eu aprendi a respeitar. Porque eu posso dizer que por ter sido criada por pais intolerantes, eu era uma pessoa intolerante. Com preconceitos, bestas, idiotas. E a coisa mais grave que aconteceu na minha vida foi a maior bênção de todas. Porque hoje eu sou mais humilde, eu sou mais humana, eu sou mais prestativa. Hoje eu tenho mais amor pela vida, mais amor pela saúde, mais amor pelos meus filhos, por estar viva para ver os meus filhos crescer. Já estou listando as minhas 10 bênçãos. Sou grata por ajudar muitas pessoas com a minha história a acreditarem em si, a vencerem seus desafios, a saírem da depressão, a sair do fundo do poço, abandonar os remédios para dormir, sabe? Porque foram 3 anos de fundo de poço. Eu sei o que é estar no fundo do poço, porque eu desci o poço e cavei um buraquinho assim, um túnel pro lado, para que não sobrasse assim, nenhum resquício de luz. Eu briguei com Deus, eu fiquei de mal com Deus, eu perguntei para Deus, por que, Senhor? Comigo? Eu deixo de fazer as minhas coisas para ajudar as outras pessoas, eu sou uma filha boa, por que comigo? A gente não acha a resposta para essas coisas. Mas quando eu fiz as pazes com Deus, quando eu passei a régua, e pensei assim, a culpa não é do meu marido que me colocou. A culpa foi minha, que aceitei casar com ele, transei com ele sem camisinha antes de fazer um exame para ver se ele tinha HIV, né? E a gente faz isso, eu e muitas de vocês, todos os dias se relacionam com pessoas que vocês mal conhecem, sem preservativo. E daí depois vocês pegam uma doença e ficam culpando a outra pessoa que botou a doença em vocês, em vez de olhar para si mesmo e dizer, puta que pé. Eu podia ter usado preservativo, mas eu não usei. Você escolheu não usar. Você escolheu não exigir que a outra pessoa usasse. A decisão foi sua, você tem um livre-arbítrio. Então não culpe a outra pessoa. Você é tão responsável quanto. Porque você fez a sua escolha, você tomou a decisão. Você pode ter escolhido trair, você pode ter escolhido ficar com um marido que traía, ficar com um amigo abusivo, e daí você toma porrada todo dia. Mas você teve a oportunidade de ir embora. Você podia ter botado todas as suas coisas numa bolsinha quando essa merda começou e voltado para casa do seu pai, da sua mãe. Você não voltou, você escolheu ficar. O que tu aprendeu com isso? A ser mais forte? Então pense. Pense sobre os erros que você cometeu, sobre as escolhas erradas. Talvez trabalhe um erro por dia, como ela mesmo disse. E vamos passar a régua, vamos fechar a conta. E vamos ver quais as bênçãos que você consegue tirar desse erro. Como você pode se tornar grato por algo que era um problema. Porque essas bênçãos podem mudar a tua vida, podem mudar o rumo da tua vida, ok? Então, exercício número 1, enumerar as 10 bênçãos. Número 2, escolher o erro. Número 3, listar 10 bênçãos pela qual você é grato pelo resultado deste erro. Caso precise de ajuda, fazer as perguntas. O que aprendi com esse erro e quais boas coisas esse erro me trouxe? Antes de dormir, segurar a pedra mágica, pensar nas coisas boas que aconteceram no teu dia, eleger a coisa mais legal e sentir imensa gratidão por ela. Segure seu caderno da gratidão. Faça uma oração, jogue um Pai Nosso em cima das suas bênçãos, dos seus desejos, dos seus planos, dos seus sonhos. E trabalhe a meditação guiada para achar a sua resposta. Eu não sei nem... eu já estou falando há quase 25 minutos, né? Eu não sei por que disseram que era para mim fazer junto com vocês. Eu ainda não tinha lido esse exercício, mas foi profundamente tocante para mim. Me trouxeram muitas lembranças, muitas recordações. Talvez se eu tivesse lido antes,
eu tivesse mudado um pouco as palavras na forma como eu tivesse interagido com vocês. Mas o importante, gente, é fazer as pazes consigo mesmo. Sabe? Zerar, fechar a conta e seguir adiante. Leve, porque a cruz que tu carrega é do tamanho que tu determina que ela vai ser. Grande, pequena, leve, pesada, com teus pensamentos, com tudo que tu diz sobre a tua vida. Tem gente que diz, tá tudo fechado, nada dá certo. A cruz vai ficando pesada, mas é porque você está determinando que essa cruz vai ficando pesada. Eu, por exemplo, carrego uma cruz pequenininha de isopor e no bolso, que é para não ficar ocupando as mãos, que as mãos precisam estar liberadas para as outras coisas. Né? A estrada é larga, cada vez mais larga, mais abundante, mais próspera. Talvez muitos dissessem, você vive num conto de fadas. Eu me sinto no alto da montanha, tô até pensando em construir um castelo. Tô pensando. Eu gostaria muito de um castelo. Nem que seja em miniatura. Que eu quero botar ali no meio daquele jardim lá, ó. Bateria. Tudo bem, a mãe já fala com você. Vai lá dentro, por favor, que eu tô gravando. Fazer um mini castelo. O nome do lugar aqui onde eu moro é Vila das Pedras. Quando eu cheguei aqui tinha muitas pedras. E eu estou em cima de muitas pedras. E eu me lembrei daquela frase assim... As pedras, né? Eu vejo muito isso assim nas redes sociais. As pedras do meu caminho eu carrego todas, pois no final quero fazer um castelo. Eu sentei ali em cima da pilhinha de pedras, inclusive eu tô guardando já assim, né? As pedras, eu já comecei a guardar as pedras. Eu não precisei carregá-las, elas já estavam todas aqui, né? Ó, já botei pedras nos meus canteirinhos de flor, tá chovendo. Mas lá... Depois dos coqueiros tem uma pilhinha de pedra, tá vendo? Eu quero fazer um castelo e quero botar uma plaquinha nele, assim, escrita assim, ó. As pedras do meu caminho, deixei todas. No final, haviam tantas pedras que construí o meu castelo. Mas eu não quero ter que carregar as pedras. Eu só quero o castelo. Porque as pedras já estão no final, disponível para mim usar, para fazer o meu castelo. E assim eu me despeço de vocês. Mais um dia se foi, nosso dia 26. Beijo de luz, gratidão pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.